Olá! Hoje a gente mergulha numa obra assim bem marcante, né? Que gerou muita discussão. Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi, lá do século XIX. É um livro denso, com ideias que, bom, moldaram muito do ocultismo como a gente conhece. A ideia aqui é tentar entender juntos o que o Levi queria dizer com tudo aquilo, sabe? Explorar o que ele pensava sobre magia, a base filosófica, a cábala que ele tanto fala, o que seria essa tal de grande obra, a luz astral. E claro, não dá para fugir dos rituais, dos símbolos e principalmente dos avisos de perigo que ele repete tanto. Então vamos lá, tentar desemaranhar isso. Para a gente começar, como é que o Levi definia a magia? Era bem mais que tirar coelho da cartola, imagina. Lá na Pérsia antiga, no Egito, em Alexandria. Ele via como uma doutrina universal que meio que teve que se esconder, né, usando símbolos, a linguagem da alquimia, para sobreviver à perseguição, principalmente do cristianismo. Embora ele mesmo aponte que havia uma reverência oculta, como na história dos três magos que visitam Jesus, né? Interessante essa ideia de uma ciência secreta. E qual seria a base disso tudo? Ele fala muito da cabala, né? Como ela entra aí? Exato. A cabala é fundamental no sistema do Levi. Ele havia quase como a espinha dorsal, a matriz de onde teriam saído assim os dogmas das religiões e até as sociedades secretas tipo a maçonaria. Seria o ponto onde a razão e, digamos, a revelação divina se encontram. E tudo começa, curiosamente, com números, com princípios. Sei lá, matemática misturada com misticismo. É mais ou menos isso. Ele parte do absoluto, a unidade, Deus, né? Mas para o universo existir, precisa ter uma divisão, uma dualidade. É o que ele chama de binário. Pense em ligado-desligado ou atração e repulsão. Simbolicamente, o bem e o mal, Miguel e Satã. Entende? É essa tensão que gera o movimento todo. Ah, entendi. Aquela ideia de opostos que se complementam ou que lutam entre si. E depois do 2? Depois vem o 3, o ternário, que é a resolução, a síntese dessa dualidade. É o princípio inteligente, tipo o Pai. A manifestação, a palavra, o Filho. E a compreensão disso, o Espírito Santo. É a ideia da Trindade, que aparece em muitos lugares. E a chave para entender a estrutura toda, o sistema completo, estaria no quaternário, o número 4, que é a unidade lá do começo, mas essa Trindade manifesta. Isso é representado pelo tetragrama, né? O nome sagrado de Deus em hebraico. Yod, He, Vav, He. É o símbolo da estabilidade, da forma concreta. Nossa, é uma estrutura bem pensada. E dentro disso tem alguma força específica que o mago aprenderia a usar? Ele menciona muito um tal de grande agente mágico. O que seria isso, afinal? Ah, sim. A luz astral, ou azote, ou magnésia. Ele usa vários nomes. Imagina assim, uma energia sutil que está em todo lugar, conectando tudo, como se fosse o veículo da vida. Meio como a eletricidade ou o magnetismo, mas numa escala cósmica, universal. Levi acreditava que essa luz astral guarda tudo, tipo uma memória do mundo. Seria a fonte das visões, dos sonhos, das profecias. Uau, parece algo incrivelmente poderoso. Mas ele também fala de um lado perigoso, né, pelo que eu li. Justamente. Aí que está o ponto. Essa luz astral tem uma natureza dupla. Tem uma corrente que ele liga ao amor, à criação, e outra ligada à cólera, à destruição. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Depende totalmente da intenção e da força de vontade de quem está manipulando. E é aí que entram os perigos todos que o Levi não cansa de avisar. Essa força, se for mal usada, ou se a pessoa não tiver preparo, pode levar à loucura, a obsessões, a pesadelos horríveis. É como brincar com fogo cósmico, literalmente. E essa dualidade, como ela aparece mais concretamente? Ele usa muitos símbolos para explicar isso, certo? Sim, a dualidade é central. Levidê diz que o equilíbrio só existe porque tem resistência. Ele tem uma frase ótima: apoia-se apenas sobre o que resiste. A luz astral é simbolizada por aquela serpente que morde a própria cauda, o Ouroboros, né? Que representa o ciclo, a prudência, também pelo caduceu de Mercúrio com as duas serpentes opostas.
pela cintura de Ísis. Ele via essa força como algo que limita nossos instintos mais básicos, sabe? E que a inteligência, a consciência, precisa aprender a dominar, a direcionar. Senão a pessoa vira só um joguete dessas energias. Entendi. Então, o grande objetivo do aprendiz de mago seria dominar essa luz astral? Chegar a que ponto? Qual seria a meta final? A meta final é o que ele chama de Sanctum Regnum, o Reino Santo, que na verdade significa a ciência completa e o poder dos verdadeiros magos. É um estado de domínio total sobre si mesmo e sobre essas forças da natureza. E para chegar lá ele define 4 verbos, quase como um guia, um programa de treinamento essencial. Ah, os famosos 4 verbos. Quais são eles mesmo e o que eles querem dizer? São saber, ousar, querer e calar. Saber não é só ler livro, é buscar entender profundamente as leis do universo, a cabala, a analogia entre o micro e o macrocosmo. Ousar é ter coragem para enfrentar os perigos, tanto internos quanto externos, sem vacilar. Querer é desenvolver uma vontade de ferro, sabe, focada, persistente, que não desiste por nada. E calar é a necessidade de ser discreto, de não sair falando dos mistérios por aí, nem se exibir. Para Levi, esses 4 verbos são a base, a chave da iniciação. Parece que é muito mais um caminho de autotransformação, de trabalho psicológico interno, do que só aprender feitiços, né? Exatamente. É essa a grande sacada. Antes de tentar mexer com qualquer força externa, o trabalho todo é interno. Exige impassibilidade, autocontrole, sobriedade, até castidade no sentido de controlar a energia sexual, desapego das coisas materiais. É preciso superar as paixões que nos dominam. O medo, o orgulho, a cobiça, a luxúria, a raiva, a gula, a inveja, a preguiça. Nossa, a lista é longa. Ele até usa a imagem da esfinge com seios de mulher, como símbolo da necessidade de resistir à atração feminina, que seria um teste de controle sobre os desejos mais básicos. E ele dá exemplos históricos dessas provações, dessas exigências. Sim, sim. Ele lembra do silêncio que Pitágoras exigia dos alunos, das provas com os 4 elementos terra, água, fogo, ar, que dizem que existiam nas iniciações egípcias, das práticas de austeridade na Índia. E ele reforça muitos perigos, né? Duvidar no meio do caminho levaria à loucura. Parar seria cair. Tentar voltar atrás seria como se jogar no abismo. É um caminho que exige comprometimento total, sem meio termo. Isso tudo me faz pensar na grande obra. A gente costuma ouvir isso ligado à alquimia, né? Transformar chumbo em ouro. Mas para o Levi parece ser algo bem maior. Muito maior. A transmutação dos metais, para ele, era mais um símbolo, talvez uma consequência, mas não o objetivo principal. A verdadeira grande obra é a criação do homem por si mesmo. É conquistar totalmente as próprias faculdades, libertar a vontade das amarras dos instintos e das paixões. Quem realiza a grande obra alcança o domínio completo sobre si e, por consequência, sobre o Azot, a luz astral. E onde entram a pedra filosofal e a medicina universal nessa história? São parte disso? São como metáforas para aspectos dessa conquista interna. A pedra filosofal não seria uma pedra de verdade, mas sim a base firme da razão absoluta, da verdade encontrada. Aquela fé sólida construída sobre o conhecimento, sabe? E a medicina universal seria essa razão suprema aplicada à vida. A capacidade de se curar e talvez curar os outros através do equilíbrio, da sabedoria, o que ele chama de quintessência de luz e ouro, iluminação e valor espiritual. No fundo é um segredo só, com diferentes nomes ou faces. Entendi. O foco é sempre esse desenvolvimento interno, o poder da vontade. E como os símbolos e os rituais se encaixam nisso tudo? Ele dá muita ênfase a eles. Dá sim, mas tem um detalhe importante. Levi via os símbolos como ferramentas muito poderosas, mas eles não são mágicos por si só, entende? O pentagrama, por exemplo, ele chama de signo do microcosmo, do ser humano. Representaria o domínio do espírito sobre os 4 elementos e aqueles espíritos elementais, silfos, salamandras, ondinas, gnomos. Poderia ser usado para comandar essas forças ou para meditar sobre o infinito. Ele até cita o Fausto de Goethe, mas ele avisa:
O jeito que você usa, a direção das pontas muda tudo. Pode até ser perigoso se usado errado. E o selo de Salomão? Aquela estrela de 6 pontas. Esse seria o signo do macrocosmo, do universo. A união dos 2 triângulos, um para cima, espiritual, fogo, e um para baixo, material, água. Representaria o absoluto, a totalidade da ciência, o equilíbrio perfeito. Mas o ponto crucial para Levi é: o poder não está no desenho em si. Não. Onde ele está, então? Está no dogma, na ideia que aquele símbolo representa, e na capacidade que o símbolo tem de impressionar a imaginação e de educar a vontade de quem está usando. É a fé, o conhecimento e a intenção do operador que ativam o símbolo, digamos assim. O mesmo vale para os talismãs, que ele diz serem feitos com metais específicos, ligados aos planetas, gravados em horas certas e consagrados. Ele até faz uma comparação interessante, dizendo que a medalha milagrosa católica funciona como um pantáculo moderno, um objeto que concentra a fé e a vontade das pessoas. Faz todo sentido. O poder vindo da mente, da crença focada. E sobre as práticas, que são, assim, mais polêmicas, tipo evocar espíritos. Levi fala disso? Fala, e de um jeito bem direto até. Ele conta uma experiência que ele mesmo teria tido em Londres. Diz que evocou o espírito do filósofo Apolônio de Tiana, a pedido de uma senhora. Ele descreve todo o ritual. Um lugar isolado, um altar, um espelho preparado para isso, as fumigações certas, as roupas brancas. Conta que viu uma figura cinzenta, sem barba, aparecer. Sentiu um frio muito intenso, teve dificuldade para falar, o braço ficou dormente, e que as respostas vieram meio que direto na mente dele, telepáticas. Nossa, e qual a explicação dele para isso? Eram fantasmas mesmo? A explicação dele tem a ver com a ideia do corpo sideral, ou corpo astral. Seria tipo uma cópia energética que guardaria a forma e as memórias da pessoa depois da morte, flutuando lá na luz astral. A evocação seria um jeito de reanimar temporariamente essa impressão, essa casca astral. Não necessariamente a alma consciente da pessoa. Mas ele avisa: é muito perigoso. Pode atrair o que ele chama de larvas astrais ou entidades enganadoras. Que assustador. E ele também fala sobre usar magia para fazer mal? A tal da magia negra? Sim, o que ele chama de goécia ou enfeitiçamento. Levi acredita que é possível sim projetar a vontade ruim para prejudicar alguém. Ele chama isso de homicídio covarde, mas ele acha que o mais comum e talvez mais perigoso são os enfeitiçamentos que acontecem sem querer, sabe? Aquela dominação por paixões muito fortes, a absorção da vitalidade de uma pessoa pela outra. Ele menciona pais que sugam a energia dos filhos, ou pessoas num grupo que absorvem a vitalidade ou a inteligência umas das outras, ou mesmo as correntes de opinião, de modismos que arrastam a gente. E como alguém poderia se defender disso na visão dele? Melhor defesa seria a retidão moral. Justiça, razão, sabe? Cultivar a virtude que é o oposto do vício que o enfeitiçador estaria tentando usar contra você. Se alguém tenta te pegar pela cobiça, a resposta é o desapego. Se é pela raiva, a calma. E ele até sugere coisas práticas, tipo queimar objetos pessoais que possam ter sido magnetizados com intenção ruim. É. Complexo. E aquelas histórias do Sabbath, das bruxas, com o Baphomet e tudo, como o Levi interpreta isso? Ele dá, 3 níveis de interpretação. Primeiro, diz que podia ser só um pesadelo coletivo causado por drogas. Ele até cita umas receitas da época, com ópio, cânhamo, datura. Segundo, poderiam ser reuniões secretas de iniciados de verdade com rituais simbólicos. Tipo beijar o traseiro do bode hierárquico, o Baphomet, como uma prova de humildade, de quebra de convenções. E terceiro, ele admite que poderiam existir grupos que praticavam magia negra, mesmo com idolatria, talvez até sacrifícios, coisas que ele achava horríveis. E a figura do Baphomet em si, aquela imagem famosa com cabeça de bode... Então Levi não vê o Baphomet como um demônio. Ele interpreta como um hierógrafo, um símbolo, cheio de significados que representa a síntese, o equilíbrio dos opostos. A cabeça de bode seria a matéria, a expiação. O pentagrama na testa, a inteligência.
A tocha entre os chifres, a luz do conhecimento que equilibra tudo, os seios, a maternidade, o feminino, o caduceu no lugar do falo, a vida eterna, as asas, a capacidade de ir para o espírito, seria um símbolo do absoluto e da grande obra. É uma leitura bem diferente do que a gente costuma ver, né? E a astrologia, como ela se encaixa no sistema dele? Ele liga a astrologia direto na luz astral. Essa luz guardaria as impressões das estrelas e planetas do momento em que a pessoa nasceu, influenciando o destino dela. O céu seria como um livro aberto para quem soubesse ler. Ele menciona até uns métodos de previsão, como um do Cardan, baseado em ciclos de anos anteriores, e a visão do Tritemo sobre grandes ciclos da história que seriam governados por anjos planetários. Para tudo isso aí funcionar, os rituais parecem ser super importantes e cheios de detalhes nos livros dele. Qual a lógica por trás desse rigor todo? Para que tanta coisa? A lógica é que o ritual, com as roupas certas, os perfumes, as cores, os instrumentos consagrados, a espada, a baqueta, a taça, o pantáculo, tudo isso serve para quê? Para focar a mente e a vontade de quem está operando. Cada detalhezinho tem um significado simbólico que se conecta com a intenção da cerimônia e ajuda a impressionar a luz astral, a direcionar a energia. A pureza da intenção, a fé total no que se está fazendo e a execução exata do ritual são, para Levi, cruciais para o sucesso e, mais importante ainda, para a segurança. Ele detalha consagrações dos elementos, conjurações de espíritos, sempre enfatizando que o mago precisa ter autoridade e controle. Tá. Então, se a gente fosse resumir a visão do Levi que saia desses textos, a magia é, no fundo, uma ciência da vontade, baseada em entender as leis do universo simbolizadas pela Cabala e pela ideia do o que está em cima é como o que está embaixo. E o poder de verdade viria da mente treinada do iniciado, que consegue direcionar essa energia universal, a luz astral. Seria isso. Exatamente, é uma boa síntese. Mas é impossível separar essa visão do poder dos avisos constantes e bem sérios sobre os perigos. Isso é fundamental na obra dele. Levi não fica romantizando a coisa, não. Ele fala abertamente do risco de desequilíbrio mental, de loucura mesmo, de doenças nervosas, até de morte por congestão cerebral. Ele alerta muito contra a influência de larvas astrais ou forças negativas que, segundo ele, habitam essa luz astral e podem grudar em quem se aventura ali sem o devido preparo, causando obsessão. Daí a insistência dele no equilíbrio, na razão, na pureza de intenção que você mencionou. Sim, é preciso ter um controle emocional absoluto, sem medo, sem desejos fora de controle. Muita cautela. Ele critica demais quem busca a magia só por curiosidade, ou por diversão, ou para ganhar coisas para si de forma egoísta. E ele rejeita completamente práticas como sacrifícios de sangue ou fazer pactos com demônios. Ele acha isso ignorância pura, uma distorção total ou simplesmente loucura. Para Levi, o poder mágico de verdade vem do autodomínio, não de ficar negociando com o lado sombrio. Fica bem claro que é um sistema muito complexo, né? Um universo de símbolos gigante. Ele oferece a promessa de um poder enorme, mas ao mesmo tempo exige uma transformação pessoal imensa e tá cheio de armadilhas por todo lado. Com certeza não é um caminho fácil. De jeito nenhum. Levi apresenta a magia não como um monte de superstição, mas como uma disciplina muito rigorosa de autoconhecimento e autodomínio. O objetivo final parece ser decifrar como o universo funciona por baixo dos panos e interagir com isso usando uma vontade muito forte e um entendimento profundo dos símbolos. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? O que será que a gente pode tirar hoje dessa visão que coloca mas tanta ênfase na força de vontade, no poder dos símbolos e nesse conhecimento oculto como chaves para talvez ir além dos nossos limites e entender melhor a nós mesmos e a realidade em volta? Uma questão que, olha, com certeza vale a pena continuar explorando.